E do nada a gente tá aqui no estúdio novo, no canal do Nicolas Ferreira. Seja bem-vindo, nós vamos passar por várias mudanças e começando primeiro aqui. E hoje nós vamos falar sobre viagem pra Europa, aquilo que não te contaram. Em primeiro lugar, deixar aqui bem claro, você ouviu aí diversas fake news, como por exemplo, eu estava indo pra Europa com dinheiro público, eu estava gastando dinheiro do Bolsonaro, né? Só que obviamente tudo isso é mentira. Na verdade, sempre quando a gente vai fazer algo, principalmente aqui no Brasil, que demanda um certo tipo de visibilidade, na verdade vai ter um surto coletivo de inveja. Só que eu não tô para poder falar daqui deles, todas as fake news que eles fizeram com o meu nome. Na verdade, estou aqui para poder te contar todas as experiências que eu vivi na Europa. Então vamos começar. Primeiro, eu conheci o Neymar, tô brincando. Esse não é o mais importante, mas foi legal também. Um abraço, Neymar. Rapaziada, tô aqui com o Neymar aqui, ó, já chamei ele pra peladinha lá na cabana. Vou chegar, hein, 7 minutos, 2 gols. Fechou. E 10 conto, tá? E tem... No teu time, né? Não, tá no meu time, é lógico. Na verdade, o que aconteceu lá foi o seguinte, eu tinha uma ideia sobre o evangelismo ali na Europa e mudou completamente a minha cabeça. Por quê? Porque eu imagino, Europa, dinheiro, grana, igrejas gigantescas, bem estruturadas, mas na verdade o que eu vi ali são poucas pessoas que fazem ali um trabalho realmente de reaquecer o cristianismo ali na Europa. Inclusive, em todos os países que eu fui passando, passei por Londres, passei, obviamente, né, Reino Unido, passei por Espanha, passei por Suíça, passei por... Esqueci. Passei ali por Bélgica, França, Portugal e Luxemburgo. Aí segui. Minha memória não é muito boa. Mas a gente passou por 7 países e lá eu pude perceber em cada um deles e perguntar a dificuldade que é de ser cristão. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá na Espanha, eu conheci um garoto chamado João, que me recebeu muito bem lá com a sua mãe Edilene, porque todos esses países, alguns pastores, a gente ficava na casa deles, eles, sabe, nos ajudavam com os recursos e tudo mais. E ele falou comigo, Nicolas, eu devo ser o único cristão na minha universidade. Falei, na sua sala? Ele, não, na universidade inteira. Eu tô passada, chocada. Eu fiquei, tipo assim, assustado, porque aqui no Brasil você tem uma parte considerável, né, de cristãos nas universidades, nas escolas e tudo mais. E nos outros países que eu fui visitando, eu perguntei para o pastor, ele falou, olha, um filho meu, ele tem um cabelo, né, um pouco maior, e aí ele foi para a escola, a professora simplesmente chegou e aconselhou ele, disse o seguinte, olha, seu cabelo é maior, então se veste de mulher para ver como é que é. E vestiu essa criança de mulher. E aí o pai ficou sabendo disso e chamou a professora, falou, opa, peraí, né, o que está acontecendo aqui? Eu não aceito isso com meu filho. E ela disse a seguinte frase, enquanto o seu filho estiver na escola, ele é meu. Então eu fui, assim, vendo algumas histórias, relatos da Europa, que realmente me deixaram muito, muito chocados. Então, uma igreja nos recebeu lá em Barcelona, e ele disse assim, Nicolas, aqui o sexo, por exemplo, é desregrado. O aborto, o médico a todo instante, ele fica te perguntando se você quer continuar a gravidez, porque o aborto lá é algo, assim, muito natural. E ele falou, poxa, os caras aqui fazem sexo adoidado, desregrado, mas, Nicolas, teve um dia que eu parei e pensei, cadê as grávidas, né? Ou seja, a pessoa, os jovens fazem sexo de maneira desregrada, mas onde estão as grávidas andando nas ruas de Espanha? Na verdade, não tem, porque simplesmente eles estão matando crianças dentro do ventre. Então todas essas histórias me chocaram muito. Lá na Espanha, principalmente, o pastor disse que é considerado o cemitério dos evangelistas. Então ele me disse que, olha, Nicolas, é muito bacana, é muito legal, vários evangelistas ali fazendo missões na África, e é necessário, mas é a Europa, onde as pessoas acham que não precisa, ou senão, é fácil. Na verdade, é um dos locais mais difíceis que tem para poder ministrar. Então, eu lembro que antes de eu ir para a Europa, o Danilo Gentili postou o seguinte tweet. É muito importante, um ato de nobreza, correr risco de vida ao tomar vacina para evangelizar na Europa e nos Estados Unidos, pois esses territórios jamais ouviram falar do evangelho e não tem nenhum corajoso para pregar para esse povo. Parabéns pela coragem e coerência. E ainda você tem que ouvir esse tipo de ironia de uma pessoa que claramente não sabe absolutamente nada sobre a Europa. Infelizmente, o que resta lá da Europa, de fato, são os monumentos, são as igrejas, foram construídas há anos atrás, porque de verdade eles já tentaram tirar todo tipo de influência do cristianismo no dia a dia das pessoas. E eu comecei a perceber que algo muito normal para nós brasileiros, lá eles não fazem. Então, por exemplo, toda pessoa que eu ia cumprimentar, eu ia dar tchau, eu falava, poxa, obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau, Deus abençoe. Lá eles não falam isso. E eu aprendi o quão importante é a gente colocar isso e falar essas coisas. Sabe por quê? Você está inserindo Deus no seu dia a dia. Então vai com Deus, Deus te abençoe. E isso é algo assim completamente distante ali dos europeus. Por exemplo, para você evangelizar lá,
Você chega para um jovem e fala assim, olha, você precisa ser forte como Davi, você precisa lutar contra Golias, né? Você precisa ter a fé ali de Abraão. Ele fala tipo, o quê? O que é Abraão? O que é Davi? O que é Golias, né? Isso é uma nova rede social, né? Nunca nem vi. Mas na verdade é porque eles não sabem absolutamente nada da Bíblia. Eles conhecem Jesus ali, né, de ouvir falar, mas infelizmente é um território muito difícil de você evangelizar. Mas as nossas palestras, graças a Deus, primeira coisa, estava lotado de jovens. Eu nunca imaginei que a minha influência, por exemplo, poderia chegar em países tão longe, né, como por exemplo Portugal. Então em Portugal, por exemplo, tinha muitos portugueses que me seguiam que falavam, Nicolas, você é uma esperança pra gente, porque aqui em Portugal o governo de esquerda, assim, domina tudo. Inclusive no dia 30 de janeiro, que eu estava lá, houve as eleições e adivinha, a esquerda ganhou. Então é muito importante a gente nunca andar para trás com relação ao nosso chamado e à nossa influência, porque você nunca sabe quem de fato está se espelhando e está depositando a confiança em você. Então eu me lembro que na primeira ministração, na segunda ministração que eu fiz, que foi na França, a gente estava no culto e tudo mais, e aí no momento do louvor, as meninas que estavam dançando estavam com a bandeira da França. E nisso eu fiquei assim, eu realmente, o amor de Deus ali me constrangeu naquele momento que eu falei, cara, em todos os cultos que eu já fui na minha vida, a gente sempre orava pela nossa nação e pegava a bandeira do Brasil. Só que hoje, em específico, eu tô orando pela bandeira da França. E muitas das vezes a gente acaba assim, subestimando o poder do Espírito Santo, sabe? A gente olha e fala assim, poxa, a Europa é tão destruída, né? Não tem como nós cristãos mudarmos isso aqui. Mas assim, o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo, né, que ajudou Davi, que ajudou Abraão, Isaac, Jacó, é o mesmo Deus. Então assim, acaba que a gente olha para a Europa e fala assim, vamos orar aqui, mas a gente sabe que não vai dar, né? Pelo contrário, eu orei realmente assim, com muita fé, pedindo, Deus, nós vamos plantar uma semente aqui, que talvez daqui a alguns anos eu vou ver a colheita disso, mas foi um momento muito marcante para mim. Quando eu cheguei lá na Espanha também, especificamente lá em Barcelona, a gente orou pela bandeira da Espanha, eu falei, cara, que coisa sensacional. Eu estou tendo a oportunidade de orar por outra nação, de falar do evangelho para outra nação, e isso eu tenho certeza que a mídia não falou para você. Eu tenho certeza também que não te contaram que foram mais de 20 pessoas em toda a turnê que aceitaram a Jesus. Então eu lembro que tinha uma menina, ela tinha, sei lá, 12 anos, que no fim da minha ministração eu fiz o apelo, e aí ela veio à frente, e assim, meu coração, sabe, ficou assim tão grato a Deus, porque de fato eu vi uma criança numa ministração chamada O Cristão e a Política, aceitando e confessando Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Quando terminou, eu dei um abraço nela, chorei com ela e disse, olha, o seu coração, o rosto dela era tão alegre que eu falei, olha, eu ministro na sua vida que você vai tirar pessoas do inferno sorrindo, com a sua alegria. Então isso a mídia não vai te contar, né? Que pessoas estavam ali aceitando a Jesus e transformando as suas vidas. Na verdade, se eu tivesse lá fazendo apologia à droga, colocando lá um funk pornográfico, qualquer outra coisa, eu era um jovem de destaque. Mas como eu estou ali ministrando no evangelho, eles não dão nenhuma linha de repercussão nisso. Pelo contrário, fico divulgando várias fake news aí a respeito do meu nome. E voltando a falar do Neymar, eu não posso deixar de falar que é algo interessante com relação à influência. Quando eu cumprimentei ele, graças a Deus a gente conseguiu encontrá-lo ali, o pai do Neymar me seguia, e eu fiquei feliz demais, falei, poxa, vou encontrar o Neymar, uma pessoa que gera influência sobre milhões de pessoas. E eu lembro que no finalzinho, quando eu tava indo embora já assim, eu falei, olha, Neymar, não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. A pergunta que você tem que fazer todos os dias quando você vai dormir é, olha, se eu morrer hoje, para onde que minha alma vai? E aí ele falou, pô, vocês estão como? Eu falei, de Uber. E aí ele falou, não, vamos almoçar lá em casa. Aí graças a Deus o resto é história. É verdade. Mas assim, eu fiquei muito feliz. E quando eu cheguei lá na casa dele, eu cumprimentei o preparador físico e a namorada dele, né, a Bruna, estava lá também. E ela falou, olha, a minha amiga é sua fã e tal, tudo mais. E o Neymar contou pra gente que num dia anterior, o pai dele ligou pra ele e falou, olha, o Nicolas tá aí na França, entra em contato com ele, tal, pra você encontrar ele. Beleza, pai, desligou. E aí quando ele desligou, a namorada dele falou assim, amor, minha amiga falou que tem um menino muito usado por Deus que está aqui na França, você tem que encontrar ele. Aí quando ele ela mostrou o telefone pra ele, era eu. Ele falou, não, pô, vou encontrar com ele amanhã. Então, assim, eu fiquei tão feliz porque quando a gente olha, assim, os números, né, no Instagram, no YouTube, então que a gente trata como números. Na verdade, são pessoas. Você nunca sabe quem de fato você tá influenciando e alcançando. E aí o preparador físico dele ficou olhando pra mim assim, né, o Ricardo, falou assim, não, eu te conheço, pô, você é um fenômeno. Já mandei vídeos ali pro Neymar. E por que eu falo isso? Eu não falo isso pra poder me engrandecer, obviamente. Pelo contrário, eu falo isso porque quando a gente atende um chamado, é tão gratificante
você saber que por mais que tem 1000 pessoas de um lado, né, te xingando, chamando você de fascista, de nazista, de um monte de coisa, postando fake news de você, queimando foto sua, falando que você tinha que morrer e tudo mais. De um outro lado, você tem, lá sabe, quase do outro lado do mundo, pessoas que foram alcançadas através do nosso chamado. Então, fico muito feliz com relação a isso. E enquanto eu estava lá na Europa, várias fake news foram ditas, mas vou te contar aqui algo que eles não te contaram. Primeiro, eu não gastei 1 centavo de dinheiro público para essa viagem. Se você não sabe diferenciar dinheiro público do dinheiro do servidor, então você tem que todo dia perguntar para um policial e falar assim: e aí, você tá gastando dinheiro com o quê, hein? Ou se não chegar, né, para um bombeiro e falar: e aí, gastou dinheiro com Kinder Ovo? Não, isso é o meu dinheiro, você não pode gastar Kinder Ovo, não. Não, nada a ver, irmão. Então, assim, obviamente que o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. E não é a minha única fonte de renda. Eu tenho também YouTube, tenho minha livraria. Então, eu fui com o meu dinheiro e mesmo sendo o dinheiro público, é meu dinheiro. Vocês entenderam? E eu não cobro nenhum centavo para poder fazer as minhas palestras. Ou seja, lá na Europa, aqui no Brasil, as ministrações elas são feitas através de um convite e a igreja ela banca os custos das despesas das viagens, que seja o translado, ou seja, avião, carro e também a estadia desse local. E quando a igreja ela não consegue, né, arcar com tudo isso, ela cobra, né, um valor simbólico para que o evento e ali a ministração aconteça. Ah, e eu esqueci de falar que o Neymar começou a me seguir. E no meio da viagem, recebendo ali todos aqueles ataques, né, mentirosos, do grupo do MBL e companhia aí, eu recebi a notícia que minha irmã estava muito mal de saúde. E aquilo me abalou muito, porque, querendo ou não, você precisa estar bem, né, espiritualmente, em tudo que aquilo ali, né, para poder fazer a ministração. E eu fiquei realmente com o meu coração muito dolorido de não estar próximo. Mas graças a Deus, quando a gente está num foco, quando a gente tem pessoas que estão orando por nós, essas pessoas nos seguram, né? Eu realmente não faço nada sozinho e eu estava ali coberto de orações. E aí eu conversei com a minha mãe, ela mandou uma mensagem para mim: olha, tranquilize o seu coração, Jesus que te apresentei enviou o Espírito Santo e ele nos dá paz. Fique tranquilo para estar. Você está cuidando das coisas do Pai, Deus te abençoe. Que lindo, cara! Então, assim, muito embora, né, a gente tenha muitos ataques, a gente sabe que fazer a vontade do Pai é muito mais importante do que tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. Então eu tenho certeza que eles não vão te contar a respeito disso. E não vão te contar que eu fiquei chorando ali a noite inteira, pedindo para Deus realmente me encher de força para poder continuar palestrando. Os pastores não sabem disso, meus amigos também não sabem disso, só quem estava ali comigo, que era o Henrique e o Danilo, mas mesmo assim eu fui forte, pedi para Deus realmente me encher de força para continuar ministrando. Então o que eu posso dizer para você a gente não pode de fato desistir do nosso chamado, porque a nossa influência ela alcança pessoas que talvez ali transformem a vida delas. E muito embora, né, a vida do cristão é guerra. A gente está numa guerra e as lutas são necessárias e tudo que eu sempre pedi para Deus de fato foi força, nunca foi felicidade, nunca foi, sabe, ter uma vida de gozo. Pelo contrário, eu sempre pedi a Deus muita força para poder cumprir o meu chamado. Né? O soldado, quando ele está em guerra, ele não quer felicidade, ele quer cumprir a missão dele e vencer essa guerra. Então é isso que eles não te contaram sobre a Europa. Graças a Deus, já estou, né, aqui no Brasil cumprindo minha missão aqui, minha outra missão, que é ser vereador de Belo Horizonte. E muito obrigado, né, por você ter assistido até aqui e escutado coisas que você com certeza não escutaria na mídia. A gente continua aqui firme e forte, porque maior é aquele que nos enviou. Até o próximo vídeo. Tamo junto.